Uma humilde garçonete fez a filha do cliente rir, sem saber que ele era um pai solteiro milionário. Antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui de qual cidade você está assistindo. E ele se apaixonou. Não, 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 gritou a menina, enquanto as lágrimas começavam a rolar por suas bochechas. Estragou todo o meu desenho. Clara Almeida levantou os olhos da mesa que estava limpando e viu a pequena sentada junto à janela com seu suco de laranja derramado sobre um papel cheio de cores. O homem que a acompanhava, elegante e de olhar cansado, se aproximou rapidamente. Valentina, calma, filha, podemos fazer outro desenho em casa, disse ele tentando acalmar a filha enquanto limpava o líquido com guardanapos. Não é a mesma coisa, choramingou a menina. Este era especial. Era para a mamãe. Clara sentiu um nó no estômago. Havia visto aquele olhar perdido em muitas crianças durante seus anos como professora em Belo Horizonte. Sem pensar duas vezes, se aproximou da mesa com um sorriso caloroso. Com licença, senhor. Posso ajudar? Perguntou, dirigindo-se ao homem que parecia não saber o que fazer. Rafael Silva olhou surpreso. Era a primeira vez que alguém se oferecia para ajudar com uma das crises de Valentina. Ele assentiu com gratidão. Sabe de uma coisa, princesa? Disse Clara, ajoelhando-se na altura da menina. Os melhores artistas do mundo sempre têm acidentes mágicos em suas obras. Acidentes mágicos? Perguntou Valentina com os olhos ainda úmidos, mas curiosos. Claro que sim. Olha. Tá vendo esta manchinha de suco? Clara molhou o dedo indicador no líquido derramado. Vamos transformá-la em algo lindo. Com movimentos suaves e precisos, Clara começou a desenhar ao redor da mancha. Pouco a pouco, as linhas se transformaram nas asas de uma borboleta laranja que parecia voar sobre o castelo que a menina havia desenhado. É uma borboleta! Exclamou Valentina com um sorriso que iluminou todo o seu rosto. É uma borboleta muito especial, continuou Clara. Está cuidando da princesa do seu castelo. E sabe de uma coisa, as borboletas levam mensagens importantes. Esta vai dizer à sua mamãe que você pensa nela todos os dias. Pela primeira vez em 8 meses, Valentina soltou uma gargalhada genuína. Rafael ficou paralisado, observando como aquela garçonete desconhecida havia conseguido o que ele, com todos os seus recursos e terapeutas, não havia conseguido. Como se chama a moça? Perguntou Valentina, abraçando seu desenho. Clara, e você é uma artista muito talentosa. Este desenho vai ser o mais bonito da sua coleção. Sou Valentina e ele é meu pai, Rafael, disse a menina apontando para o pai. Verdade que meu desenho ficou mais bonito agora? Rafael se aproximou para observar melhor a obra. A transformação era incrível. O que havia sido um acidente havia se tornado a parte mais bonita do desenho. É perfeito, Valentina. Obrigado, senhorita Clara. Não sei como agradecer. Não há nada a agradecer. Ver Valentina sorrir é suficiente para mim. Clara regressou ao seu trabalho, mas não pôde evitar virar discretamente para a mesa onde pai e filha terminavam de tomar café da manhã. Rafael conversava com Valentina de maneira diferente, agora mais relaxado, e a menina não parava de mostrar detalhes de seu desenho renovado. Quando chegou o momento de pagar, Rafael se aproximou do caixa onde Clara trabalhava. Quanto é tudo? Perguntou, tirando a carteira. São R$ 180, senhor. Rafael colocou uma nota de 500 no balcão. Fique com o troco, por favor. É o mínimo que posso fazer depois do que fez pela minha filha. Clara o olhou com surpresa. Senhor, são mais de R$ 300 de gorjeta. É demais. Para mim, não é nada. Para a Valentina, o que a senhora fez não tem preço. Depois que eles se foram, Clara ficou pensando no estranho encontro. Pegou a nota e caminhou até o caixa principal, onde trabalhava seu colega Marcelo. Marcelo, pode fazer o troco certo para o senhor da mesa 7? Vou devolver o dinheiro extra. Você está louca, Clara. É uma boa gorjeta. Você a merece. Não parece certo. Só fiz o que qualquer pessoa faria por uma menina triste. Clara escreveu uma pequena nota em um guardanapo. O sorriso da sua filha não tem preço.
Obrigado por confiar em mim. Dobrou o dinheiro extra dentro do guardanapo e pediu a Marcelo que o entregasse ao homem se ele voltasse. Enquanto recolhia as mesas do turno da tarde, Clara pensou no olhar de gratidão daquele pai. Há muito tempo não sentia aquela satisfação profunda que lhe dava ajudar uma criança. Desde que havia chegado ao Rio de Janeiro, há 2 anos, fugindo da crise em seu país, havia trabalhado em diferentes lugares, mas nenhum lhe havia dado a oportunidade de usar suas habilidades como professora. Aquela noite, em seu pequeno apartamento na Lapa, Clara escreveu em seu diário: Hoje conheci uma menina que precisava de um pouco de magia. Espero que seu sorriso dure muito tempo. Às vezes penso que o destino nos coloca no lugar certo, no momento certo. Não sabia que naquele mesmo momento, Rafael contava a Valentina que haviam encontrado um lugar muito especial para tomar café da manhã nos fins de semana. Pai, podemos ir de novo ao café da senhorita Clara? Perguntou Valentina pela 5ª vez naquela semana, enquanto terminava seu cereal. Rafael sorriu por cima do jornal. A verdade era que ele também havia pensado em voltar ao café da lua, embora não se atrevesse a admitir que não era só por Valentina. Claro, princesa, mas primeiro você tem que acabar seu café da manhã e fazer sua lição de casa. 2 horas depois, caminhavam pelas ruas da Lapa. Rafael havia vendido sua empresa de tecnologia há 3 anos. Quando tinha 31, depois de perder sua esposa em um acidente de carro, durante os últimos 8 meses havia lutado para manter à tona tanto seu negócio quanto seu papel de pai solteiro. Mas ver Valentina tão animada lhe dava esperança. Lá está! Lá está! Gritou Valentina correndo para a mesa junto à janela. Clara os viu chegar e sentiu um calor estranho no peito. Durante os últimos 3 dias havia pensado mais do que o normal naquela família. Olá, Valentina. Como está minha artista favorita, senhorita Clara? Eu trouxe algo para você, disse a menina, tirando um desenho de sua mochila. É você, com asas de borboleta. Clara pegou o papel e ficou sem palavras. O desenho mostrava uma mulher com cabelo castanho e asas laranjas, rodeada de crianças sorridentes. É lindo, Valentina. Muito obrigada. Meu pai diz que você é como um anjo da guarda, mas eu acho que é como uma borboleta que ajuda os outros a voar. Rafael se aproximou um pouco envergonhado pela intensidade da filha. Desculpe a Valentina, desde o sábado passado ela não para de falar de você. Não se preocupe, fico muito feliz em saber que gostou do nosso encontro. O que vão pedir hoje? Enquanto preparava o café e o chocolate quente, Clara observou como pai e filha interagiam. Rafael parecia mais relaxado que na semana anterior, e Valentina havia trazido cadernos de desenho e cores. Senhorita Clara, chamou Valentina quando ela trouxe as bebidas. Você sabe desenhar mais coisas? Sim, conheço alguns truques. Antes eu era professora no meu país. Era professora? Perguntou Rafael interessado. De que país você é? Do Brasil. Cheguei ao Rio de Janeiro há 2 anos. Lá eu dava aulas para crianças da idade de Valentina. E por que não é mais professora? Perguntou a menina com curiosidade. Clara sentiu o peso familiar de explicar sua situação. Havia aprendido a ser honesta, mas cuidadosa. Bom, quando cheguei ao Rio de Janeiro, tive que começar de novo. Para poder ensinar aqui, preciso fazer alguns trâmites e estudos adicionais. Ene quanto? Isso trabalho no café, que também gosto muito. Mas, vai voltar a ser professora? Insistiu Valentina. Esse é o meu sonho, princesa. À noite estou estudando para revalidar meu diploma. Rafael a olhou com uma admiração que não pôde esconder. Durante os minutos seguintes, enquanto Valentina desenhava, ele e Clara mantiveram uma conversa que fluiu de maneira natural. Que tal se eu ensinar alguns jogos a Valentina enquanto o senhor descansa? Sugeriu Clara durante uma pausa no serviço. Sério? Não a incomoda? Valentina pode ser muito intensa quando encontra alguém de quem gosta. De jeito nenhum. Crianças são minha paixão. Clara sentou-se com Valentina e lhe ensinou um jogo que havia aprendido no Brasil: transformar as folhas caídas em personagens de contos. Com folhas que havia recolhido do pequeno jardim do café, criaram toda uma família de aventureiros. Esta folha é Pai Valente, disse Valentina mostrando uma folha grande. Esta é a Mãe Borboleta que cuida de todos do céu, acrescentou, pegando uma folha amarela. E esta sou eu,
A princesa exploradora. E esta quem é? Perguntou Clara apontando para uma folha média. Esta é a professora mágica que nos ajuda em todas as nossas aventuras. Rafael, que havia estado observando de sua mesa, sentiu algo que não experimentava há muito tempo: a possibilidade de sua filha ter uma figura feminina positiva em sua vida. Quando chegou o momento de partir, Valentina não queria ir embora. Pai, a senhorita Clara pode vir jantar em casa. Valentina, a senhorita Clara, tem sua própria vida e trabalho. Mas eu acho que ela gostaria de conhecer meu quarto e meus outros desenhos. Clara riu suavemente. Talvez outro dia, quando tiver tempo livre. Amanhã? Perguntou a menina esperançosa. Amanhã eu trabalho, mas talvez no próximo fim de semana. Rafael a olhou surpreso. Sério, não se importaria? Poderíamos ir a algum lugar que a senhora goste. Adoraria conhecer mais da cidade. Ainda há muitos lugares que não visitei. Perfeito. O que acha de irmos ao Parque Ibirapuera? Valentina nunca foi de pedalinho. Sim, gritou Valentina aplaudindo. Aquela noite Clara ligou para sua irmã Ana, que morava em Belo Horizonte. Ana, acho que algo estranho está acontecendo comigo. Que tipo de estranho? Conheci um senhor e a filha dele. Ele é muito gentil e ela é adorável, mas não sei se é certo me aproximar tanto. Ele obviamente tem dinheiro. Eu sou uma garçonete. Além disso, a menina perdeu a mãe há pouco tempo. Clara, desde que você chegou ao Rio de Janeiro, não te ouvi falar de ninguém com tanto carinho. O que seu coração diz? Que quero ajudar essa menina e que há muito tempo não me sinto tão confortável com alguém. Então dê uma chance. Mas vá devagar. As feridas demoram para cicatrizar, tanto as suas quanto as deles. Enquanto isso, Rafael colocava Valentina para dormir, que não parava de falar de sua nova amiga. Pai, você acha que a mamãe ficaria feliz por termos uma amiga tão bonita? A pergunta partiu seu coração. Mas pela primeira vez em meses, Rafael sentiu que a resposta era sim. Acho que a mamãe adoraria ver o quão feliz você está, princesa. E você gosta da senhorita Clara? Rafael ficou em silêncio por um momento. Sim, Valentina, ela me parece uma pessoa muito especial. Eu gostaria que ela fosse nossa amiga para sempre. Veremos o que acontece, filha, mas não crie muitas ilusões. Embora enquanto dizia essas palavras, Rafael percebeu que ele também estava começando a criar ilusões que não tinha há muito tempo. Capítulo 3. Quando os mundos colidem. Pai, olha! Os patos estão me seguindo, gritou Valentina da pedalinho, jogando pedacinhos de pão na água turva do Ibirapuera. Clara ria, enquanto via como a menina havia perdido completamente sua timidez inicial. O músico, que navegava no pedalinho ao lado, havia dedicado canções a eles e Valentina havia aplaudido como se fosse um show particular. Ela é sempre tão expressiva? Perguntou Clara a Rafael, que remava suavemente. Antes, não, desde que Carmen, minha esposa, morreu, Valentina ficou muito calada. Estes últimos domingos com você foram diferentes. Era a primeira vez que Rafael mencionava sua esposa pelo nome. Clara sentiu um nó no estômago, uma mistura de curiosidade e respeito pela dor alheia. Há quanto tempo? Perguntou suavemente. 8 meses. Foi um acidente. Carmen vinha buscar Valentina na escola quando um caminhão furou o sinal. Sinto muito, Rafael. Obrigado. Tem sido complicado? Valentina culpava a todos, inclusive a mim. Os terapeutas diziam que era normal, mas vê-la tão triste estava me matando. Clara observou Valentina, que agora tentava fazer figuras com as nuvens. As crianças processam a dor de maneira diferente. No Brasil, trabalhei com várias crianças que haviam perdido os pais por migração ou outras circunstâncias. Você também perdeu alguém? Perdi minha vida anterior, meu trabalho, minha casa, minha rotina. Não é o mesmo que perder uma pessoa, mas o luto existe. Rafael a olhou com uma compreensão nova. Como era sua vida lá? Ensinava em uma escola primária em Belo Horizonte. Tinha meu próprio apartamento. Um namorado que pensei que era para toda a vida. Planos de me casar e ter filhos. Mas a situação ficou tão difícil que minha família decidiu que eu deveria ir embora. E seu namorado decidiu ficar? Disse que eu era uma covarde por fugir. Clara suspirou. Talvez ele tivesse razão.
Não tinha. Tomar a decisão de começar de novo em outro país exige muita coragem. Naquele momento, Valentina voltou correndo da proa do pedalinho. Clara, o senhor da música diz que se pagarmos R$ 50, ele canta a música que quisermos. Qual é a sua música favorita? Deixe-me pensar. Clara olhou para Rafael. Que música sua mãe gostava? Amor Perfeito de Roberto Carlos? Ela cantava quando cozinhava. Rafael sentiu a garganta fechar. Valentina, não acho que está certo, interrompeu Clara. Vamos cantar para sua mãe. Mas eu te ajudo. Os três ficaram em silêncio enquanto um músico tocava. Clara começou a cantar com voz suave e pouco a pouco Valentina se juntou. Rafael não pôde conter algumas lágrimas, mas pela primeira vez não eram apenas de tristeza. Quando a música terminou, Valentina abraçou Clara. Obrigado por me ajudar a cantar para minha mãe. Obrigado a você por compartilhar algo tão especial comigo. O resto do passeio transcorreu em uma calma confortável. Compraram flores para Valentina e comeram milho cozido enquanto esperavam o transporte de volta. Que tal se formos jantar em algum lugar bonito? Propôs Rafael enquanto subiam no carro. Nós três? Perguntou Clara surpresa. Sim, como uma família de aventureiros. Gritou Valentina do banco de trás. Rafael escolheu um restaurante elegante nos jardins, o tipo de lugar a que estava acostumado. Clara se sentiu imediatamente deslocada quando viu as outras mulheres vestidas com roupas que custavam mais que seu salário mensal. Rafael, este lugar parece muito caro, sussurrou enquanto esperavam mesa. Não se preocupe, eu pago. Não é pelo dinheiro, é que não estou vestida para este tipo de lugar. Rafael a olhou e pela primeira vez percebeu a diferença. Clara usava uma calça jeans limpa e uma blusa simples, mas bonita. Ela parecia linda, mas definitivamente não se encaixava no ambiente. Sabe de uma coisa? Você tem razão. Conheço um lugar muito melhor. Ele os levou a uma pizzaria familiar na Lapa, perto do café onde Clara trabalhava. O ambiente era completamente diferente. Famílias com crianças, música ao vivo e o aroma de pizzas recém-assadas. Isto está muito melhor, disse Clara, relaxando visivelmente. Pai, olha! Eles têm uma jukebox como nos filmes! Exclamou Valentina. Durante o jantar, Rafael observou como Clara interagia naturalmente com todos. Pediu a receita do molho de tomate à senhora da cozinha. Ajudou Valentina a escolher músicas na jukebox e até terminou ajudando uma família na mesa ao lado a acalmar seu bebê, que chorava. Você é sempre assim? Perguntou Rafael. Assim como, tão natural com todo mundo, como se fosse parte da família de cada pessoa que conhece? É algo que aprendi com minha mãe. Ela dizia que todos precisamos de ajuda em algum momento e que nunca sabemos quando vamos precisar da ajuda de um estranho. Quando chegou o momento de levar Clara para casa, Valentina já estava dormindo no banco de trás. Foi um dia perfeito, disse Clara, enquanto se despediam em frente ao seu prédio. Gostaria de repetir? Perguntou Rafael, surpreendendo-se com sua coragem. Adoraria, mas talvez da próxima vez pudéssemos fazer algo mais normal. Não quero que Valentina se acostume com coisas que não posso dar a ela. Clara, não se trata de dar coisas materiais, trotecei, de dar carinho. E você deu mais carinho a Valentina em 3 domingos do que muita gente em toda a vida. Aquela noite, Rafael não conseguiu dormir. Pensava em como havia se sentido durante o jantar, vendo Clara rir com a filha. Pela primeira vez, desde a morte de Carmen, havia imaginado como seria ter uma vida normal, uma família completa. Clara também não dormiu bem. Estava confusa pelos sentimentos que começava a ter por Rafael. Era óbvio que ele tinha dinheiro, mas também era óbvio que era um bom pai e uma boa pessoa. O problema era que ela não sabia se estava pronta para assumir a responsabilidade de ajudar a curar uma família quebrada. No dia seguinte, Rafael chegou ao café mais cedo que o normal. Clara, podemos conversar um momento? Claro, mas só tenho 5 minutos de descanso. Queria te perguntar algo. Valentina precisa de ajuda com as tarefas, e eu, não sou muito bom com as matérias da escola. Você gostaria de ser a tutora dela? Eu pagaria o que você considerasse justo. Clara ficou calada por um momento. Tem certeza? Isso significaria que estaríamos juntos várias vezes por semana. Sim, tenho certeza, mas só se você quiser. Deixe-me pensar. Sim, mas no fundo,
Clara já sabia qual seria sua resposta. Capítulo 4. Quando o passado se interpõe. Olha, Clara, tirei 9 em matemática! Gritou Valentina correndo para a porta da casa, onde Clara havia chegado para a sessão de tutoria. Haviam-se passado 4 meses, desde que Clara havia aceitado ser a tutora de Valentina. O que havia começado como ajuda com as tarefas havia se tornado algo mais profundo. Tardes de cozinha, projetos de arte e conversas que curavam feridas tanto na menina quanto em Rafael. Parabéns, princesa! Seu pai vai ficar muito orgulhoso, disse Clara, carregando sua bolsa com materiais didáticos que havia comprado com suas próprias economias. A casa de Rafael no Morumbi havia impressionado pela primeira vez, mas agora se sentia confortável movendo-se pelos espaços amplos. Valentina havia insistido em que Clara conhecesse cada canto, especialmente o estúdio onde guardava todos os desenhos que haviam feito juntas. Pai chegou? Perguntou Clara, notando um Mercedes preto na entrada. Sim, está no telefone com uns senhores muito importantes. Diz que está vendendo partes de sua empresa para fazer coisas novas. Clara sorriu. Durante esses meses, Rafael havia contado seus planos de expandir o negócio para tecnologias educacionais. Quero criar algo que ajude crianças como Valentina, havia dito uma tarde enquanto preparavam o jantar juntos. Começamos com a tarefa de ciências, sugeriu Clara instalarem-se na mesa da sala de jantar como sempre. Valentina havia melhorado enormemente em todas as matérias. Mas mais importante ainda, havia recuperado sua confiança e alegria. Os professores da escola haviam notado a mudança. Clara, você vai ficar para sempre conosco? Perguntou Valentina de repente enquanto fazia um experimento com bicarbonato e vinagre. Por que me pergunta isso, princesa? Porque Sofia, minha amiga da escola, diz que a mãe dela diz que as babás não ficam para sempre. Que quando as crianças crescem elas vão embora. Clara sentiu uma pontada no coração. Eu não sou sua babá, Valentina, sou sua amiga e sua tutora. Mas, você vai embora? Não tenho planos de ir a lugar nenhum. Além disso, você já está quase terminando o 3º ano. Vai precisar de ajuda com o 4º ano também. Naquele momento, ouviram a porta principal fechar com força. Vozes alteradas vinham da entrada. Eu te digo que essa mulher não é conveniente para Valentina. Ouviram a voz de uma mulher mais velha. Mãe Carmen, por favor. Não é o momento, respondeu Rafael, claramente desconfortável. Quando vai ser o momento, Rafael? Quando essa aproveitadora tiver ficado com tudo o que você tem? Clara ficou gelada. Reconheceu a voz de Dona Carmen, a mãe da falecida esposa de Rafael, que havia chegado de Curitiba sem avisar. De que aproveitadora você está falando? Perguntou Rafael, embora seu tom sugerisse que já sabia a resposta. Daquele lugar. Onete, você acha que eu não fiquei sabendo? Toda a família tá falando do seu romance com a empregada. Rafael, você tem uma empresa para gerenciar, uma filha para criar. Não pode ficar brincando com a primeira mulher que te flerta. Valentina olhou para Clara com preocupação. Por que a vovó Carmen está gritando? Princesa. Vamos continuar com o experimento, sussurrou Clara, embora as mãos lhe tremessem. Romance, continuou Dona Carmen. Sabe o que as pessoas dizem? Que você enlouqueceu de tristeza. Que essa mulher se aproveitou de Valentina para chegar até você. Uma brasileira sem documentos, sem educação, sem nada a oferecer. Exceto problemas. Mãe Carmen, você está exagerando! Clara é uma mulher educada. É professora. Era professora no país dela. Aqui é uma garçonete, Rafael. E por mais que você queira ver ela como algo mais, a realidade é que vocês são de mundos diferentes. Clara sentiu cada palavra como uma facada. Pegou a mão de Valentina e sussurrou. Princesa, você pode ir para o seu quarto um minutinho? Preciso falar com seu pai. Você está bem? Parece triste. Estou bem, só vá para cima, por favor. Valentina obedeceu, mas não sem antes abraçar Clara com força. Clara se aproximou lentamente da sala, onde a discussão continuava. Carmen era minha filha. Rafael, sei o que ela teria querido para Valentina. E não é essa situação confusa que você criou. E o que Carmen gostaria? Que Valentina e eu fôssemos infelizes para sempre? Gostaria que você fosse responsável, que não confundisse gratidão com amor. Essa mulher fez o trabalho dela.
Ajudou você com Valentina, mas agora ela tem que ir embora. Não é tão simples, mãe Carmen. Sim, é simples. Pague o que deve a ela e termine com isso antes que se complique mais. Clara apareceu na soleira da sala. Dona Carmen era uma mulher elegante de uns 60 anos, com o mesmo porte aristocrático que havia notado em algumas clientes do café. Com licença, disse Clara com voz trêmula. Acho melhor eu ir. Rafael virou surpreso. Clara. Não é o que você pensa. Você é a famosa tutora? Perguntou Dona Carmen, olhando-a de cima a baixo. Sou Clara Almeida. Muito prazer, senhora. Sim, a brasileira? Olhe, senhorita, não tenho nada pessoal contra você, mas acho que é hora de entender que essa situação saiu do controle. Mãe Carmen, por favor, interveio Rafael. Não, Rafael, deixe-me falar com ela de mulher para mulher. Dona Carmen se dirigiu a Clara. Você parece uma boa pessoa, mas minha neta precisa de estabilidade, não dos experimentos românticos do pai dela. Valentina já perdeu a mãe, não pode se dar ao luxo de perder outra figura materna quando isso terminar mal. Clara sentiu que lhe faltava o ar. As palavras de Dona Carmen ecoavam seus próprios medos. Eu nunca quis machucar Valentina, mas vai machucar porque isso não pode durar. E você sabe disso. Vocês são de mundos diferentes. Ele tem responsabilidades, compromissos sociais, uma empresa para gerenciar, e você tem suas próprias lutas, sua própria vida para reconstruir. Basta! Gritou Rafael. Clara, não a escute. Mas Clara já havia escutado o suficiente. E o que mais a doía era que Dona Carmen tinha razão em algumas coisas. Está bem, Rafael. Acho que a senhora tem razão. Isso se complicou mais do que deveria. O que você está dizendo? Que talvez seja a hora de Valentina ter uma tutora mais apropriada, alguém que entenda melhor o mundo dela. Rafael se aproximou dela desesperado. Clara, não faça isso. Você sabe que o que há entre nós é real. É real ou é gratidão, como diz a senhora? Você sabe que é real. Clara o olhou nos olhos buscando algo que a tranquilizasse, mas Rafael estava tão confuso quanto ela. Vou buscar minhas coisas, disse finalmente. Subiu para recolher seus materiais do quarto de Valentina, que a esperava sentada em sua cama. Você vai embora? Perguntou a menina com lágrimas nos olhos. Por um tempo, princesa, mas quero que saiba que tudo o que fizemos juntas foi muito especial para mim. Eu fiz algo de errado? Não, meu amor. Você é perfeita. É só que às vezes os adultos têm que tomar decisões difíceis. Clara abraçou Valentina tentando não chorar na frente dela. Sabia que esta poderia ser a última vez que a veria. Desceu as escadas com sua bolsa. Passou por Rafael e Dona Carmen sem dizer palavra e saiu da casa, que durante 4 meses havia sentido como seu lar. Aquela noite escreveu uma carta que deixou no café para que Marcelo a entregasse a Rafael. Rafael, talvez sua sogra tenha razão. Talvez confundimos gratidão com algo mais. Valentina merece estabilidade e eu preciso encontrar meu próprio caminho. Obrigado por esses meses lindos. Cuide muito da nossa princesa. Com carinho, Clara. No dia seguinte pediu a transferência para a filial do café em Curitiba. Precisava se afastar de tudo, o que a lembrava da família que havia chegado a amar como sua. Capítulo 5. No Vale da Ausência. Pai, por que a senhorita Clara não veio? Perguntou Valentina pela 10ª vez na semana, enquanto empurrava a comida pelo prato sem vontade de comer. Rafael olhou para a filha do outro lado da mesa da sala de jantar. Haviam-se passado 2 meses, desde que Clara havia ido para Curitiba, e tanto ele quanto Valentina pareciam ter retornado à tristeza que os envolvia antes de conhecê-la. Eu disse que ela teve que ir por trabalho, princesa, mas ela não pode vir nos fins de semana. Poderíamos ir nós visitá-la. É complicado, Valentina? Complicado por quê? Porque a vovó Carmen não gosta dela. Rafael ficou calado. Sua filha de 9 anos era mais perceptiva do que ele havia pensado. Valentina, às vezes os adultos... Por que todos os adultos me dizem que às vezes os adultos... algo? Por que não podem me dizer a verdade? Rafael largou o garfo na mesa. Valentina tinha razão. Havia estado evitando a verdade por tempo demais. Quer que eu te diga a verdade? Sim,
Sua avó Carmen pensa que Clara e eu somos muito diferentes, que ela não é a pessoa certa para nossa família. Você também pensa isso? Não, mas não soube como defendê-la quando chegou o momento. Valentina ficou em silêncio por um momento, processando as palavras de seu pai. Clara foi embora porque você não a defendeu. A pergunta foi como uma facada no coração de Rafael. Sim, acho que sim. Então, a culpa é sua? Sim, Valentina. A culpa é minha. Aquela noite, Rafael ligou para sua irmã Patrícia, que morava em Porto Alegre. Patrícia, preciso que me diga a verdade sobre algo. Diga-me, você acha que estou louco por sentir tanta falta da Clara? Rafael, desde que Carmen morreu, eu não tinha te ouvido falar de uma mulher dessa maneira, e Valentina estava mais feliz do que nunca. Mas a mãe Carmen tem razão. Clara e eu somos de mundos diferentes. E o que isso importa? Carmen era do seu mesmo mundo. E veja como terminou. Os acidentes não respeitam classes sociais, irmão. Mas o que as pessoas vão dizer? Desde quando você se importa com o que as pessoas dizem? Rafael, você trabalhou duro para construir sua empresa. Você tem o direito de ser feliz. E se não funcionar? E se funcionar, você vai deixar que o medo te tire a oportunidade de ser feliz de novo? Essa conversa se repetia na cabeça de Rafael enquanto trabalhava em seu escritório. Durante os últimos 2 meses, havia estado desenvolvendo uma plataforma educacional que ajudaria crianças com problemas de aprendizagem. Era um projeto inspirado por Tudupau, que havia visto Clara fazer com Valentina. Senhor Silva, o interrompeu sua assistente. A escola de Valentina está no telefone. Aconteceu algo? Não me disseram, mas pareciam preocupados. Rafael atendeu a ligação imediatamente. Senhor Silva, sou a professora Patrícia da escola de Valentina. Precisamos que venha imediatamente. O que aconteceu? Ela está ferida? Não, mas teve uma crise emocional durante a aula de arte. Está pedindo especificamente por alguém chamada Clara. Rafael sentiu que o coração se partia. Estou indo para lá. Quando chegou à escola, encontrou Valentina na sala da diretora, abraçando um desenho amassado. Pai, disse com os olhos vermelhos de chorar. Você pode ligar para Clara? O que aconteceu, princesa? Estávamos fazendo um projeto sobre as pessoas que mais amamos. Eu estava desenhando a Clara como uma borboleta. Mas então lembrei que ela foi embora por minha culpa. Por sua culpa, Valentina. Não foi sua culpa. Sim, foi. Porque a vovó Carmen disse que eu precisava de estabilidade. Se eu tivesse sido mais estável, Clara não teria ido embora. Rafael se ajoelhou diante da filha, percebendo que havia cometido um erro terrível ao não explicar melhor o que havia acontecido. Valentina, olhe para mim. Clara não foi embora por sua culpa. Ela foi embora porque eu não fui corajoso o suficiente para lutar por ela. Mas você pode trazê-la de volta? Não sei, princesa, mas posso tentar. Aquela noite, Rafael tomou uma decisão radical. Ligou para seu sócio principal e propôs vender sua parte da empresa de tecnologia tradicional para focar completamente no projeto educacional. Tem certeza, Rafael? É muito dinheiro, tenho certeza. Quero criar algo que realmente importe e quero fazer isso em Curitiba. Curitiba, por que lá? Porque é onde preciso estar. Em Curitiba, Clara havia passado os piores 2 meses de sua vida. Trabalhava em um café similar ao do Rio de Janeiro, mas nada parecia igual. Os clientes eram gentis, mas não havia crianças que precisassem de borboletas mágicas em seus desenhos. À noite estudava para revalidar seu diploma de professora. Havia decidido que era hora de reconstruir sua vida profissional completamente. Durante os últimos 3 meses, havia estado fazendo cursos de psicologia infantil online, pagos com as economias de seu trabalho como tutora. Clara, você tem uma ligação, disse sua colega de trabalho. Quem é? Diz que é Rafael. Pareça desesperado. Clara sentiu que o coração acelerava. Havia esperado essa ligação por 2 meses, mas agora que chegava, não sabia se queria atender. Diga que não estou. Já disse que você estava aqui. Clara pegou o telefone com as mãos trêmulas. Clara em olá. Rafael. Clara, preciso de ver a Valentina está. Estamos? Mal. Muito mal. O que aconteceu? Valentina teve uma crise na escola. Está pedindo por você.
Diz que você foi embora por culpa dela. Clara sentiu que os olhos se enchiam de lágrimas. Por culpa dela? Por que ela pensa isso? Porque ela ouviu o que a mãe Carmen disse sobre a estabilidade. Clara, cometi um erro terrível. Devia ter te defendido. Devia ter lutado por você, Rafael. Clara, vou me mudar para Curitiba. Vou abrir um escritório lá. Preciso preciso falar com você. Você vai se mudar por quê? Porque percebi que não posso viver sem você. Nem eu, nem Valentina. Estes 2 meses foram um inferno. Clara ficou em silêncio, lutando com as emoções que havia tentado enterrar. Rafael, você não pode tomar decisões tão grandes por mim. Não as estou tomando só por você. As estou tomando por nós, pela família que poderíamos ser. E sua sogra, mãe Carmen, vai ter que aceitar que sou um adulto e que posso tomar minhas próprias decisões. Rafael, eu preciso de tempo para pensar. Posso ir te ver? Podemos conversar pessoalmente? Está bem, mas não traga Valentina ainda. Preciso ter certeza de que não vou machucá-la de novo. Está bem, vou amanhã. Aquela noite Clara ligou para sua irmã Ana em Belo Horizonte. Ana, Rafael quer vir me ver. E o que você sente? Medo. Muito medo. Mas também esperança. Estes 2 meses foram horríveis. Não paro de pensar nele e na Valentina. Sabe de uma coisa, irmã? Quando você saiu do Brasil, também tinha medo, mas fez isso porque sabia que era o certo. Às vezes, o amor também exige coragem. Mas e se não funcionar? E se funcionar, Clara? Desde que te conheço, nunca te ouvi falar de alguém como fala dessa família. Você acha que estou louca por considerar dar outra chance? Acho que você estaria louca se não o fizesse. No dia seguinte, Rafael dirigiu 4 horas até Curitiba com o coração na garganta. Havia ensaiado o que ia dizer a Clara, mas sabia que as palavras não seriam suficientes. Precisava demonstrar que desta vez estava disposto a lutar por ela. Capítulo 6. O retorno do coração. Clara, tem um senhor muito elegante perguntando por você, disse Camila, sua colega de trabalho no café da montanha. Diz que é Rafael e que tem um encontro com você. Clara sentiu que o coração acelerava. Havia pensado neste momento por 3 semanas, desde que Rafael havia dito que viria a Curitiba. Olhou-se no espelho do banheiro do café, tentando se acalmar. Diga a ele que já estou saindo. Por favor. Rafael estava sentado em uma mesa perto da janela, com uma pasta nas mãos e uma expressão nervosa. Quando viu Clara se aproximar, levantou-se imediatamente. Olá, Clara. Olá, Rafael. Você parece diferente. Era verdade. Rafael parecia mais magro, com olheiras que falavam de noite sem dormir. Mas também havia algo diferente em seus olhos, uma determinação que não havia visto antes. Posso te convidar para almoçar? Precisamos conversar sobre muitas coisas. Só tenho 1 hora de descanso, então vamos aproveitá-la. Caminharam até um pequeno restaurante perto do café. Rafael parecia nervoso, brincando com as chaves do carro. Como está Valentina? Perguntou Clara, quebrando o silêncio incômodo. Mal. Muito mal. Depois do que aconteceu na escola, ela teve mais 2 crises. A nova tutora dela diz que ela é muito inteligente, mas que está bloqueada emocionalmente. Nova tutora? Sim. Contratei uma professora muito recomendada. Tem mestrado em educação. Fala 3 idiomas. Vem de uma família conhecida. Rafael fez uma pausa. É exatamente o que a mãe Carmen teria querido. E Valentina a odeia. Diz que ela é muito fria, que não entende seus desenhos, que não sabe fazer magia com as manchas. Clara sentiu uma mistura de tristeza e, se fosse honesta, um pouco de satisfação. Rafael, você não pode me trazer de volta só porque a nova tutora não funciona. Não é por isso. Bom, não é só por isso. Rafael abriu a pasta que havia trazido. Clara. Nestes 3 meses eu estive desenvolvendo um projeto, uma plataforma educacional para crianças com problemas de aprendizagem e emocionais. Ele mostrou os documentos. Clara viu designs de aplicativos, planos de negócios e propostas para centros de aprendizagem. Tudo isso você fez?
Com uma equipe de desenvolvedores? Sim, mas a ideia, a metodologia, tudo é baseado no que aprendi vendo você trabalhar com Valentina. Clara passou as páginas, impressionada. Era um projeto ambicioso e bem pensado. E o que isso tem a ver comigo? Quero que você seja minha sócia. Quero que você dirija a parte pedagógica do projeto, Clara. Você tem um dom natural para se conectar com as crianças. Juntos, poderíamos ajudar muitas famílias como a minha. Rafael, eu sou uma garçonete. Não tenho diploma revalidado, não tenho experiência em tecnologia, mas você tem algo que não se pode aprender na universidade. Você tem coração. Que mais? Rafael sorriu pela primeira vez. Eu estive pesquisando, sei que você tem estudado psicologia infantil à noite. Sei que terminou seu curso de revalidação no mês passado. Clara o olhou surpresa. Como você sabe disso? Porque te conheço. Porque sei que você nunca se contenta com menos do que pode ser. E porque liguei para a universidade para perguntar sobre os requisitos de admissão ao programa de mestrado em educação especial. Você fez o quê, Clara? Se você aceitar ser minha sócia, a empresa pagará seu mestrado. Mas mesmo se não aceitar, quero que saiba que já está pago. É minha maneira de me desculpar por não ter te defendido quando deveria. Clara sentiu que os olhos se enchiam de lágrimas. Rafael, você não pode fazer isso. Sim, posso e já fiz. Porque você me ensinou que a educação é o presente mais valioso que podemos dar a alguém. Mas por quê? Por que você está fazendo tudo isso? Rafael pegou suas mãos por cima da mesa. Porque estes 3 meses sem você foram um inferno. Porque percebi que a mãe Carmen estava errada. Não importa de que mundo viemos. O que importa é o mundo que podemos construir juntos. Clara, eu te amo, e Valentina te ama, e sei que você também nos ama. Por que vamos permitir que o medo nos tire a oportunidade de sermos felizes? E sua sogra, mãe Carmen, e eu tivemos uma conversa muito clara. Eu disse a ela que se quisesse continuar fazendo parte da vida de Valentina, teria que respeitar minhas decisões, e se não pudesse fazer isso, teria que ir embora da minha casa. Sério que você disse isso? Disse muito mais. Disse que você havia sido mais mãe para Valentina em 4 meses do que muitas pessoas em toda uma vida. Disse que se Carmen estivesse viva, teria adorado ter você como parte de nossa família. Clara secou as lágrimas que haviam começado a cair. E o que ela disse? Que se eu estava tão certo, então talvez devesse lutar por você. Que os homens de verdade lutam pelas mulheres que amam. Dona Carmen disse isso? Acontece que a mãe Carmen é mais sábia do que eu pensava. Só precisava ver que eu falava sério. Naquele momento, Rafael se levantou de sua cadeira e se ajoelhou junto à mesa, tirando uma pequena caixa do bolso. Clara Almeida, você quer se casar comigo? Quer me ajudar a criar uma família onde o amor seja mais forte do que qualquer obstáculo? Os outros clientes do restaurante haviam começado a perceber o que estava acontecendo. Clara olhou ao redor envergonhada pela tensão. Rafael, levante-se. As pessoas estão vendo. Que vejam. Quero que todo mundo saiba que estou apaixonado pela mulher mais extraordinária que já conheci. Mas, o que vou fazer com meu trabalho aqui? Deixe seu trabalho. Venha comigo para o Rio de Janeiro. Abramos juntos o primeiro centro de aprendizagem lúdica do país. Façamos com que nossa história de amor ajude outras famílias. Clara o olhou nos olhos, vendo neles a mesma determinação que havia visto em seu próprio reflexo quando decidiu deixar o Brasil. E se não funcionar? E se funcionar, Clara? Eu já vendi minha parte da empresa anterior. Já comprei uma casa nova onde todos possamos viver confortavelmente. Já conversei com Valentina sobre a possibilidade de você voltar, já apostei tudo em você, sem saber se você ia dizer sim, porque sabia que você ia dizer sim, porque o que temos é real. E é realmente. Clara ficou em silêncio por um momento, sentindo como seu coração lutava contra seus medos. Há algo que você precisa saber antes que eu te responda. O quê? Estes 3 meses foram os mais difíceis da minha vida. Não só por sentir sua falta e da Valentina, mas porque percebi que havia voltado a fugir. Assim como fugi do Brasil, fugi de vocês quando as coisas se complicaram. Rafael, deixe-me terminar. Não quero voltar a fugir. Quero ficar e lutar pelo que queremos.
Mas preciso que me prometa que da próxima vez que alguém disser algo de ruim sobre mim, você estará lá para me defender. Eu prometo. E que vamos tomar todas as decisões importantes juntos. Eu prometo. E que nunca mais vamos deixar que o medo seja mais forte que o amor. Eu prometo. Clara sorriu, sentindo como uma calidez familiar se espalhava por seu peito. Então sim, Rafael Silva, quero me casar com você. O restaurante inteiro explodiu em aplausos. Rafael se levantou e a beijou enquanto ela ria e chorava ao mesmo tempo. Há mais uma coisa, disse Rafael quando se separaram. O quê? Valentina tá esperando no hotel. Queria estar aqui, mas eu disse a ela que primeiro precisava falar com você. Se você aceitasse, ela queria ser a primeira a saber. Valentina está aqui em Curitiba e ela tem um desenho muito especial que quer te mostrar. Que tipo de desenho? Onde somos uma família de borboletas, voando juntas para o futuro. Clara riu entre lágrimas. Então vamos buscar nossa princesa. Tenho muita vontade de voltar para casa. Epílogo. Novos voos 2 anos depois. O sol de dezembro brilhava sobre o terraço do salão de eventos em Petrópolis, enquanto os convidados tomavam seus lugares para a cerimônia. Clara se olhou no espelho do vestiário, ajustando o véu simples, mas elegante que havia escolhido. Aos 28 anos, finalmente se sentia completa. Você está pronta, irmã? Perguntou Ana, que havia viajado de Belo Horizonte para ser sua madrinha. Mais que pronta. Foram 2 anos incríveis, Ana. Às vezes, ainda não consigo acreditar que tudo isso seja real, pois acredite porque lá fora tem umas 100 pessoas esperando para te ver casar com o homem mais apaixonado do Brasil. Clara riu. O último ano e meio havia sido um turbilhão de mudanças positivas. Depois de retornar de Curitiba, havia terminado seu mestrado em Educação Especial, enquanto trabalhava com Rafael no desenvolvimento de Borboletas do Saber, seu centro de terapia lúdica para crianças. O centro havia aberto suas portas 6 meses atrás na Lapa, perto do café onde se conheceram. Já tinham lista de espera e planos para abrir uma segunda sede em Curitiba. Posso entrar? Perguntou uma voz da porta. Era a Dona Carmen, elegante como sempre, mas com um sorriso genuíno, que havia demorado meses para aparecer. Dona Carmen, por favor, entre. Clara, queria te dar isso antes da cerimônia. Entregou-lhe uma pequena caixa de veludo. Eram os brincos de Carmen, minha filha. Ela teria querido que você os usasse hoje. Clara abriu a caixa e encontrou uns brincos de pérolas simples, mais lindos. Dona Carmen, não posso aceitar isso. São muito valiosos. Por isso mesmo, deve usá-los. Clara, quando te conheci, pensei que você era uma ameaça para minha família, mas me enganei. Você não veio para substituir Carmen. Você veio para completar o que estava quebrado. Clara sentiu que os olhos se enchiam de lágrimas. Obrigado, Dona Carmen. Suas palavras significam muito para mim. Agora vamos, que o noivo já deve estar nervoso, e Valentina não para de perguntar quando a cerimônia vai começar. Quando chegou o momento de caminhar para o altar, Clara viu Valentina esperando-a no final do corredor. A menina, agora com 11 anos, usava um vestido amarelo que havia insistido em escolher porque era da cor da felicidade. Pronta, Clara? Perguntou Valentina pegando seu braço. Pronta, princesa. Haviam decidido que Valentina a acompanharia ao altar. A menina havia sido clara. Se vamos ser uma família, começamos juntas desde o princípio. Enquanto caminhavam, Clara viu os rostos sorridentes de amigos e familiares. Estavam seus colegas do café original, alguns pais de família do centro de terapia, colegas de Rafael e várias crianças que haviam sido seus pacientes. Todos segurando pequenas borboletas de papel que haviam feito nas oficinas. Rafael a esperava no final do corredor, com os olhos brilhantes de emoção. Aos 36 anos parecia um homem completamente renovado, mais tranquilo e seguro de si mesmo. Você está linda, sussurrou quando ela chegou até ele. Você também, respondeu ela, ajeitando sua gravata com carinho. A cerimônia foi íntima e emotiva. O padre falou sobre as famílias que se formam não só pelo sangue, mas pelo amor e pela decisão diária de se escolher um ao outro. Quando chegou o momento dos votos, Rafael falou primeiro. Clara,
Há 3 anos pensei que minha história de amor havia terminado para sempre. Mas, você me ensinou que o amor não termina, se transforma. Me ensinou que uma família pode crescer das formas mais inesperadas. Prometo te amar, te respeitar e te defender todos os dias da minha vida. Prometo que nosso lar sempre será um lugar onde as diferenças se celebrem e onde o amor seja mais forte que qualquer obstáculo. Clara secou suas lágrimas antes de falar. Rafael, quando cheguei ao Rio de Janeiro com uma mala e 1000 sonhos quebrados, nunca imaginei que encontraria não só uma nova vida, mas uma família que me amaria tal como sou. Você e Valentina me ensinaram que o lar não é um lugar, mas as pessoas que decidem te amar sem condições. Prometo ser sua companheira em todas as aventuras, seu apoio nos momentos difíceis, e a mãe que Valentina merece. Prometo que nunca mais vou fugir quando as coisas ficarem difíceis. Quando o padre os declarou marido e mulher, Valentina foi a primeira a aplaudir, gritando: finalmente! Tão alto que toda a congregação riu. A recepção foi realizada no jardim do mesmo local. Haviam contratado um grupo de samba e a comida incluía tanto pratos brasileiros quanto pratos de seu país de origem, representando a união de suas culturas. Durante a festa, Clara observou como Rafael brincava com algumas das crianças convidadas em Sonanduás a fazer aviões de papel. Ele havia se tornado um pai não só para Valentina, mas uma figura paterna para muitas das crianças que frequentavam o centro. No que você está pensando? Perguntou Ana, aproximando-se com uma taça de champanhe. Em como minha vida é diferente agora. Há 3 anos eu era uma garçonete solitária, que sentia falta de casa. Agora tenho uma família, uma carreira que amo e um futuro que construí com minhas próprias mãos. E você sente falta do Brasil? Sempre vou sentir falta do Brasil. Mas aprendi que a gente pode amar vários lugares ao mesmo tempo. O Rio de Janeiro me deu uma segunda chance e eu a dei a esta família. Naquele momento, Valentina se aproximou correndo. Clara, Rafael, Benham, rápido. Os fotógrafos querem tirar a foto da família completa. A família completa? Perguntou Clara. Sim. Você, pai, eu, a vovó Carmen, tia Patrícia e Valentina, fez uma pausa dramática. O bebê, Clara riu. Durante os últimos meses, Valentina havia estado fazendo campanha intensiva para ter um irmãozinho ou irmãzinha. Valentina, já conversamos sobre isso. Rafael e eu queremos aproveitar o casamento um tempo antes de que, interrompeu Rafael chegando por trás com um sorriso misterioso. Antes de ter mais filhos, terminou Clara. E se eu te dissesse que talvez não tenhamos que esperar tanto? Disse Rafael, piscando o olho. Clara o olhou confusa. Que você quer dizer? Que a vida está cheia de surpresas e que às vezes as melhores surpresas chegam quando menos esperamos. Rafael tirou um envelope do bolso e o entregou. Abra. Clara abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia os resultados de um exame médico. Rafael. Quando? Na semana passada, quando você disse que estava tonta, foi ao médico pensando que era estresse por causa do casamento. Clara leu o papel e ficou sem palavras. Estava grávida de 6 semanas. Vou ter um irmãozinho, gritou Valentina, que havia estado espiando. Ou irmãzinha, disse Clara abraçando Rafael, enquanto as lágrimas de felicidade escorriam por suas bochechas. Os convidados que haviam notado a comoção se aproximaram curiosos. Quando Rafael anunciou a notícia, o jardim inteiro explodiu em celebração. Dona Carmen foi uma das primeiras a se aproximar. Clara, este bebê vai nascer rodeado de tanto amor como nenhuma criança no mundo. Obrigado, Dona Carmen. Você sabe que sempre fará parte desta família. Eu sei, minha filha. E me dá muita paz saber que Carmen teria se orgulhado da mulher que você escolheu para cuidar da filha dela. Aquela noite, depois que todos os convidados se foram, Rafael, Clara e Valentina ficaram no terraço do hotel vendo as estrelas. Como vamos chamar o bebê? Perguntou Valentina acomodada entre os dois. Ainda falta muito para isso, princesa, disse Rafael, mas podem ser nomes que combinem com o Brasil e o país de origem da Clara. Claro, respondeu Clara. Talvez Santiago se for menino ou Clara Carmen se for menina. Clara Carmen, como você e como minha mãe do céu.
Exatamente. Para que nunca esqueça que vem de uma família onde o amor se multiplica ene, o se divide. Valentina sorriu e adormeceu entre eles. Rafael e Clara ficaram acordados um pouco mais, planejando o futuro. Sabe de uma coisa, disse Clara. Acho que vou escrever um livro sobre nossa história. Sério? Sim. Para que outros pais solteiros e outras mulheres imigrantes saibam que às vezes os finais felizes chegam da maneira mais inesperada. Como vai se chamar? Borboletas que cruzam fronteiras. Uma história de amor sem limites. Rafael a beijou suavemente. Parece perfeito. 6 meses depois, Santiago Rafael Silva Almeida chegou ao mundo em uma clínica do Rio de Janeiro, rodeado do amor de sua família. Valentina, agora com 12 anos, se tornou a irmã mais velha, mais protetora do mundo. O Centro Borboletas do Saber havia crescido tanto que haviam aberto sedes em Curitiba e Porto Alegre. Clara havia terminado de escrever seu livro, que se havia tornado um guia de referência para famílias multiculturais. Nas tardes, quando a família se reunia no jardim de sua casa no Morumbi, Clara ensinava seus filhos a desenhar borboletas com aquarela. Rafael observava do terraço, lembrando aquela tarde chuvosa no Café da Lua, quando uma garçonete desconhecida havia transformado um acidente em arte. Na entrada do centro de terapia, uma placa dourada lembrava a todos os visitantes: os maiores milagres nascem dos menores gestos. O amor verdadeiro sempre encontra maneira de voar. E no Café da Lua na Lapa, onde tudo havia começado, uma mesa junto à janela tinha uma pequena placa que dizia: aqui nasceu uma história de amor que demonstrou que as borboletas podem cruzar qualquer fronteira. A história de Clara e Rafael havia se tornado lenda no bairro, inspirando outras famílias a acreditar que o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra a maneira de transformar os obstáculos em oportunidades de voar mais alto.